E aí pessoal, beleza? Beleza! Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Semana passada, nós aprendemos com o rei Nabucodonosor que se você não quer ser humilhado, é bom então ser humilde. Ainda bem que o rei Nabuco aprendeu a lição e não passou o resto da vida comendo capim, não é verdade? Essa semana nós vamos descobrir que ele realmente aprendeu com os seus erros e Deus então devolveu o reino para ele. Mas quando ele morreu e o seu neto assumiu, aí a história foi meio diferente. Se a história da semana passada terminou com o rei Nabuco reconhecendo na humildade que só Deus é grande, a história dessa semana já começa com outro rei bem arrogante que, como diria minha mãe, tem o rei na barriga. Mas espera aí, ele não era o rei? Como é que ele tinha o rei na barriga se ele era o rei? Ah, deixa pra lá. O rei agora era Belsazar, e por mais que ele tenha visto onde Nabuco foi parar por ser desumilde, parece que ele não aprendeu muita coisa não, ia pelo mesmo caminho. Que burro, dá 0 pra ele. Enquanto o Belsazar era o rei, Ciro, que era o rei da Pérsia, e o seu tio Dario, que era o rei dos Medos, se uniram e cercaram Babilônia. Mas Belsazar não comeu pressão não. Ele sabia que Babilônia estava bem protegida, sabia que tinha muros altos, tinha ali portões de bronze, tinha ali o rio Eufrates e muita comida estocada. Então ele não deu a mínima para os medo-persas. Então, ao invés de se preparar para a guerra ou convocar o exército ali para defender e proteger a cidade, o Belzinho preferia curtir a vida. Dava festa, chamava a galera, chamava todo mundo, comiam, bebiam vinho como se fosse água, como se nada nunca fosse acontecer. Numa dessas festas, o rei Belsazar estava tão loucão que ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor tinha trazido lá de Jerusalém, que eram utensílios sagrados do templo de Deus. Ele mandou trazer para usar como taça, para eles beberem vinho. Isso mesmo, ele mandou pegar os utensílios sagrados de Deus para usar que nem copo descartável ali. Aqui tem coragem. Ele queria mostrar que nada era sagrado demais para ele. Ele estava acima da lei, ele era o seu próprio Deus, podia fazer o que quisesse e nunca ia ter que dar conta disso. A pessoa se afunda mesmo. Mas o que o Belzinho não sabia é que alguém estava vendo aquilo tudo. Um convidado invisível estava vendo tudo o que estava acontecendo. E então, no meio daquela gritaria, diversão e piada de bêbado, do nada apareceu uma mão gigante. Todo mundo parou o que estava fazendo, a música parou de tocar, quem estava dançando parou de dançar e o rei começou a tremer mais do que alto-falante de carro no meio da rua. Aquela mão começou a escrever com letras de fogo na parede e mesmo sem entender nada, todo mundo que estava ali sabia que coisa boa não devia ser. Então, morrendo de medo, o rei fez o que seu avô Nabucodonosor sempre fazia nessas situações. Isso mesmo, mandou chamar os adivinhos, os encantadores, a galera toda e pediu para eles interpretar o que estava ali na parede, mas ninguém conseguia. Todo mundo que chegava ficava ainda com mais medo do que estava escrito, do que estava acontecendo, mesmo sem entender nada. O rei até ofereceu ali uma grana e uma boa recompensa para quem interpretasse, mas nem assim, ninguém, absolutamente ninguém conseguia interpretar o que estava escrito ali. Não consegue, né? Então, a rainha mãe lembrou de Daniel. É, isso mesmo, aquele Daniel que tinha interpretado outros sonhos, tinha ajudado o rei Nabucodonosor antes, ela lembrou dele. Fizeram imediatamente ele ir pra lá. E agora é que a história vai ficar interessante. O rei tentou comprar Daniel, oferecendo pra ele as mesmas recompensas que ofereceu pros outros, mas Daniel não estava à venda. Ele então lembrou o rei Belsazar daquilo que tinha acontecido com Nabuco e de como ele passou ali parte da sua vida comendo capim. Daniel então mostrou para Belsazar que a diferença entre os dois, Nabuco e Bel, era que justamente Nabucodonosor tinha se arrependido de seus atos. Já Belsazar, bom, ele ia ter que colher as consequências de seus atos agora. A lição dessa semana nos ensina que às vezes pode até parecer que Deus está atrasado, mas ele nunca falha. Se nós não nos arrependemos de nossos erros, uma hora a conta chega. Daniel finalmente leu para o rei o que estava escrito na parede. As palavras de sua interpretação estão no texto-chave da lição dessa semana. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta.
Cada palavra trazia um significado. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aquelas palavras estranhas queriam dizer que a festa tinha acabado. Belsazar tinha chegado no seu limite. Era o fim para ele e para a grande Babilônia. A vida dele tinha sido avaliada e ele ficou devendo. Os medos e persas já estavam chegando para pegar tudo que era dele. Belsazar vacilou muito. E por isso agora seu reino estava acabando. É a lei da causa e efeito. E largar mão de ser besta. Tá, mas peraí. É bem fácil concordar com o julgamento de Belsazar, não é verdade? Ele foi avaliado na prova de ética e moral e ficou devendo. Mas se a caneta estivesse na sua mão e se a prova fosse contigo, será que você ia dar conta de ser aprovado? Ah, não. Agora eu tenho que pensar. Se você colocasse hoje na balança o histórico do seu navegador, as mensagens que você apaga do seu celular, aquelas respostas que você dá para sua mãe... Tá, mas só mentalmente, né? Porque se eu responder de verdade, aí eu vou apanhar feio. E os seus outros vacilos todos, será que você não ia ficar devendo também? Tá, mas olha só, aqui eu não tô querendo dizer que o seu caso é um caso perdido e você vai ter o mesmo fim que Belsazar. Não, se você se arrepender e pedir pra Deus te ajudar a parar de vacilar, sua história vai ser completamente diferente. A diferença entre Daniel e Belsazar não era só que um era todo certinho e o outro fazia tudo errado. A diferença é que um aprendeu a confiar em Deus e a pedir força pra ele pra não vacilar. E Bel não. A diferença de caráter dos dois levou cada um para um destino muito diferente do outro. O rei, que escolheu deixar Deus de lado e curtir a vida em festas, teve o fim da sua vida numa festa, mas sem nem curtir. Já Daniel continuou vivão e se tornou ali uma das pessoas mais importantes do próximo reino, o reino de Dario e da Medo-Pérsia. Outra lição importante que a gente encontra nessa história é que Deus escolheu Daniel para ser um mensageiro, para levar uma mensagem importante até para Belsazar naquele momento, no meio daquela bagunça, aquela festa toda. Daniel foi lembrado e foi levado ali para levar uma mensagem de Deus. Ele foi escolhido como mensageiro de Deus e cumpriu a sua missão. Mesmo no meio daquela bagunça toda, naquela escuridão, Daniel foi chamado para ser luz e ele deixou sua luz brilhar. E no momento de desespero de Belsazar, Daniel entra lá e leva luz para aquelas trevas todas. Muda o ambiente. Daniel, ele cumpre a sua missão sendo luz. Eu e você também fomos chamados por Deus para ser uma luz para brilhar no meio das trevas, no meio da escuridão. Tem alguém perto de você aí que está nas trevas, está na escuridão, não encontra sentido para a vida, ou acha que a vida é só curtição? Você pode ser a luz para essa pessoa. De repente tem alguém aí que até acha você meio chato, meio chata, porque você é diferente. Fica firme, seja uma luz e deixe sua luz brilhar. Quem sabe se em algum momento não vão lembrar de você e vir te pedir um conselho, vir te pedir uma ajuda, ou quem sabe isso até já aconteceu e você pôde ali ser uma luz para as pessoas ao seu redor. E isso é incrível, ser a luz que Deus quer que nós sejamos. Então, meu amigo, minha amiga, não importa onde, como ou porquê, seja uma luz igual Daniel foi e ilumine todos ao seu redor. E aí, encontrou mais algum ponto importante na lição dessa semana que eu não mencionei aqui nesse resumão? Estudou, mas tem alguma coisa que não entendeu? Deixa aqui nos comentários. Tem alguém, um amigo, amiga que você sabe que precisa ouvir essa mensagem também? Compartilha com ele então. Deus te abençoe. Um abraço e fui!